Fala pessoal, vamos fazer uma revisão para a prova de amanhã. Eu vou seguir essa, mais ou menos, uma estrutura semelhante a essa daqui, e a prova vai ser nesse estilo, o VS Code, onde você vai ter que aplicar os seus conhecimentos aí da orientação a objetos. Oportunidades para testar, para aplicar aí os conhecimentos de orientação a objetos, nós tivemos, né, os conceitos, que foi aquele trabalho que vocês fizeram. E a gente fez o uso de modularização, de exceção personalizada, de acesso ao banco de dados. Eu vou tentar tratar de cada ponto aqui com vocês. Nesse assunto de orientação a objetos, o que é que eu espero? Uma das coisas que eu espero é que a partir de uma classe você consiga fazer a instanciação de um objeto, que a partir de uma classe você consiga identificar, por exemplo, atributos que são padrão. Isso daqui é até um assunto ali da matéria de funções, né? Que isso daqui é um parâmetro, na verdade isso daqui é um parâmetro, que é um parâmetro padrão, que é opcional a pessoa passar, né? Então, se a pessoa não passar nada, vai assumir esse valor aqui e vai ser atribuído aqui o valor de zero, beleza? E se a pessoa passar alguma coisa, vai ser substituído esse zero aqui pelo valor que a pessoa passou, né? E vai ser aplicado aqui para esse atributo. Então, conforme que eu falei, isso daqui é só uma revisão, é que a partir de uma classe você saiba instanciar um objeto. Para isso, você tem que conhecer o conceito de instanciação. Instanciar é a partir de uma classe, então você precisa de ter uma classe, tornar ela real, tornar aquilo palpável, trazer, digamos, ali para a realidade computacional. Isso que é instanciar. Então, se eu tenho uma conta aqui, eu vou criar contas. E aí, normalmente, nós criamos uma variável, chamamos a classe, e aqui perceba que pelo fato de estarmos usando modularização, o emit do VS Code ele não consegue enxergar a classe aqui no arquivo main, então eu tenho que fazer a importação, e eu vou fazer isso daqui. E funciona da seguinte forma, você vai dizer o seguinte, ó, from, a partir da pasta models, do arquivo conta, importe a, a classe, então não é isso daqui, ó, models, o arquivo e o conteúdo dentro do arquivo que eu estou importando. Então eu estou importando a classe chamada conta. E aí aqui ficou dessa forma, quando eu abrir o parênteses aqui, o emit ele já vai me indicar quais que são os argumentos esperados, e aqui indica que o último é opcional. Então eu posso passar um número, 1, 2, 3, 4, dígito 5, e o titular dessa conta é Maria da Silva. Beleza. Então isso daqui é instanciar objetos. E a partir de um objeto é que você consegue ter acesso aos próprios atributos da classe, como titular, e você pode fazer o que quiser com isso. Você pode atribuir isso para uma variável chamada titular ou para uma variável chamada dono. Você pode pegar isso daqui que você está acessando para colocar num print, que é mais comum da gente fazer, na maioria dos casos, para a gente poder debugar e ver o que está acontecendo. Quer ver? Vamos jogar aqui no main, executar para ver funcionando. E ali, ó, apareceu Maria da Silva. Isso daqui é um outro ponto que eu vou falar com vocês já, né? E assim como o fato de você consegue, a partir do nome do objeto, colocar o ponto, acessar atributos, que foi igual nós fizemos, você consegue acessar os métodos disponíveis na classe. Então, toda conta você consegue acessar esse método depositar, por exemplo. Então, isso é o básico do básico que eu espero aí que você saiba nessa avaliação. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, R$ 100 e acessar e jogar no print o saldo, aqui ó, print saldo, C1.saldo, não pode esquecer que tem que chamar o nome do objeto e depois o atributo que a gente quer acessar, aparece 100 e se não passarmos nada, vai aparecer 00. Então está funcionando conforme deveria, e se você fizer algo nesse sentido, se aparecer alguma questão nesse sentido, eu vou perceber, vou saber aí que você sabe instanciar um objeto e acessar os métodos e atributos desse objeto. Uma outra coisa que eu espero que você saiba é que dado
um objeto não instância, um objeto, digamos que instanciado, que a partir dessa instância você consiga pelo menos presumir como que vai implementar a classe. Se você sabe a partir de uma classe instanciar um objeto, você consegue fazer o caminho reverso, também chamado de engenharia reversa, né? Que o caminho reverso é você ver o objeto instanciado e implementar a classe. Então eu estou instanciando aqui um objeto chamado meu cartão, vindo da classe cartão de crédito, e aí tem dois parâmetros aqui. Esse Ana é o cliente, que a gente pode também chamar como titular, e esse daqui é o limite total. Opa, aí já dá uma dica, então, já dá uma dica dos atributos que eu tenho que ter. Os atributos que eu tenho que ter você pode entender aqui como cliente, como titular, e o outro atributo é o limite. E aí, você deveria vir aqui em Models e criar uma classe chamada cartão, cartão, é, cartão de crédito.py, e apesar de eu estar criando aqui, ainda tá amarelo aqui porque eu não importei, então eu tenho que gravar essa coisa de falar da onde que eu estou importando da pasta Models, do arquivo cartão de crédito, e eu vou importar, não existe ainda uma classe chamada cartão de crédito. Ou simplesmente poderia chamar assim, ó, de cartão. Vamos fazer assim para a gente saber que é possível fazer dessa forma aqui também. Mas se eu fizesse assim, eu teria que instanciar dessa forma, né? Cartão. Então, mas saiba que é possível, tá? Se você não implementou a classe ainda, que nem é o nosso caso aqui, você poderia chamar somente de cartão. Mas ali, já que estava a partir dessa classe, aqui é a classe, eu tenho que seguir isso daqui para dar certo. E aí eu vou vir aqui e escrever class cartão de crédito. E aí eu vou colocar esses dois pontinhos ali, um init que nós já conhecemos. E o primeiro parâmetro é o self, e a partir de agora nós podemos pensar nos atributos que nós vimos na instanciação, que é o cliente e o limite que esse cliente tem. Aqui a gente pode fazer a gente tem que fazer a abordagem correta que está passando aqui. Aqui está esperando receber uma string. Então eu vou colocar aqui como se fosse uma string, né? Aqui, ó, cliente, que seria uma string. E aí, o limite desse cliente. Limite. Eu posso ou não especificar, né? Aqui está em float. E aí, é só para a gente poder seguir aqui um certo padrão. Se eu estou dizendo o tipo aqui, eu vou dizer o tipo aqui também. Agora é só fazer o self, que nós já conhecemos, né? Cliente vai receber cliente e self.limite vai receber ali o limite. Talvez se falasse aqui no main, essa pessoa começa já no cartão de crédito ela começa com um limite de 0. Então eu poderia colocar isso daqui como sendo igual lá, né? Começando aqui com o limite de 0. E aí se a pessoa eu se a pessoa, deixa eu tirar isso daqui. Se a pessoa ela passar aqui esse limite, isso vai me permitir instanciar tanto assim quanto vai me permitir instanciar Ctrl C, Ctrl V dessa forma, né? Então, eu estou falando possibilidades do que pode acontecer. Caso a questão fale do limite, que o atributo começa ali com valor padrão, né? Se começa com valor padrão, você adota essa abordagem aqui, que é de tornar o parâmetro opcional. Não está sendo o caso aqui por enquanto. E aí, isso daqui é a criação da classe, mas eu tenho que ver se essa classe, é a criação da classe e dos atributos dela.
mas eu tenho que ver também se essa classe ela possui métodos, e tem métodos aqui, ó. Método, você tem que lembrar que é uma função dentro de uma classe, e já que é uma função, você reconhece o método quando você vê essa abertura de parênteses aqui, e esse valor passado entre os parênteses. Então, existe um método chamado comprar, que eu vou definir agora. Então, eu vou vir aqui def, comprar, e aí eu vou passar o self e percebo o seguinte, que aqui está passando um valor como argumento, já que existe um valor sendo passado como argumento, nós vamos presumir que essa função ela vai ter um parâmetro. E aí eu vou colocar aqui o valor, chamar o parâmetro de valor. Se a pessoa quer comprar algo, vai ser a partir de um valor. E aí tenta fazer uma compra, no caso aqui, deve aprovar. Então, existe uma regra aqui de negócio, né? Se ela, por exemplo, ela chama o método comprar e ela passa esse valor, e depois quando ela chama comprar novamente passando esse valor, está aqui que deve negar, pois a soma das compras dá maior do que o limite que ela tem. Então, nós temos que implementar isso daí. Então, eu presumo que você também tenha esse olhar atento, né, de verificar isso. Então, tem que ver se o limite, tem que tacar um if antes, if, se o limite, na verdade, é se o valor for maior que o limite, se o valor for maior do que o limite, aí tem que negar. Nesse caso aqui, pessoal, eu poderia lançar uma exceção personalizada. Como que eu lanço uma exceção? Se você vê lá na avaliação, lance tal exceção, você usa isso daqui, ó, raise. Se falar que é uma exceção personalizada, você coloca o nome da exceção personalizada. Aqui, ó, nome, exceção personalizada, erro. Aí você coloca o nome da exceção personalizada e a mensagem. Mas se falar que é uma exceção genérica, para você lançar uma exceção genérica, vai ser raise exception, e aí você fala o porquê disso daqui, que no caso é o valor excedeu o limite. Então aqui implementamos aí, e aí tem que ver se existe mais algumas coisas. E tem mais um método aqui. A questão do método você reconhece porque é uma função implementada dentro da classe, e se é uma função, tem que ter um parâmetro aqui para chamar para essa função executar. Então, esse daqui é um método chamado verFatura. Então, eu vou aqui, ó, def ver fatura, e aí, como lá não tinha parâmetro, não tinha argumento sendo passado aqui não tem argumento sendo passado, aqui é um argumento sendo passado, ó, 1.500, aqui não tem argumento. Aqui é o argumento 800. Novamente, aqui não tem argumento. Então, se não tem argumento, na definição do método não tem parâmetro. E aí, esse verFatura vai falar aqui, ó, para exibir as informações do cartão, né? Então, você tem que exibir ali o limite que a pessoa tem. Então, vamos retornar o limite e podemos até indicar aqui o seguinte, o limite da pessoa, na verdade, seria esse comprar aqui, por exemplo, eu só estou tratando a exceção, não terminei ainda, tô apressado aqui. Só coloquei um if, mas eu tenho que terminar, porque a pessoa vai comprar e em cima dessa compra eu tenho que fazer a subtração ali do limite. Então aqui, no caso, se não cair nessa exceção, vai acontecer do limite self.limite receber o valor dele atual menos self.valor. Dá para você escrever dessa forma,
ou dá para você escrever assim, ó, menos igual o valor, que é o equivalente à escrita feita em cima. Beleza? Então tá aqui, ó, atualizando o valor do limite e para você ver a fatura ela tem que ser com base na soma das compras, né? Então, se você faz uma compra de R$ 200, igual tá aqui, ó, é, 800 mais 1.500. Então, isso daqui deveria ser meio que a fatura, né? De quanto que você deve pagar. E aí, para descobrir quanto que você deve pagar, é só exibir. Primeiro, vamos exibir o limite ali da pessoa. Então, vamos ver se isso daqui vai funcionar. Aqui, ó, seu limite é... E a gente vai executar isso daqui. Aqui, ó, self.valor. Deu um probleminha aqui, então é só lá na linha 9 do cartão de crédito. Linha 9 do cartão de crédito é porque não é self.valor. Esse valor só existe aqui como parâmetro da função. Então, tenho que resolver isso daqui. Pronto. Agora vamos voltar lá no arquivo main. Voltar no arquivo main e verificar se está funcionando. Beleza, está falando aqui que o valor excedeu o limite e isso daqui está certo. Isso daqui está certo porque, na verdade, não está certo não, porque eu estou passando aqui, ó, um limite de 2.000, né? Vamos ver ali o que está acontecendo. Então, o valor aqui na compra... Ah, não, tá certo sim, pessoal, porque eu estou tentando fazer uma compra aqui de 1.500. Vou comentar aqui essa compra de 1.500 rapidamente, só para a gente testar. Beleza, rodou, só que não printou nenhuma informação importante para a gente. Nós temos que chamar o método de... Aqui, ó, meu cartão, ver fatura, eu estou chamando, só que eu estou retornando, não estou printando nada aqui. Se eu estou retornando, significa que eu posso colocar chamar essa função aqui dentro do print, que vai me retornar, né, esse valor aqui. Só apenas revisando, né? Só que não é assim que o método funciona, não é assim que está no main. Eu não posso vir aqui e mudar o main. Então, eu tenho que vir aqui e ao invés de colocar um return, eu colocar um print. Vem aqui, boto o print. E vou rodar agora novamente para poder... aqui, ó, seu limite é de 1.200, porque ela fez uma compra ali de 800. E aí o problema aqui é o seguinte: eu posso pegar o limite inicial, só que aqui ele não tá guardando isso, né? Ele só sabe que começa ali com um limite de 2.000 e aí faz essa compra aqui de 800. Tenho que exibir o valor da fatura agora. Então, não tem muito mistério para a gente implementar isso, né? A implementação disso vai depender da gente criar um atributo chamado fatura, que tem que ter esse atributo lá no cartão de crédito, porque uma pessoa ela não começa já tendo uma fatura, né? Então aqui, ó, self.fatura, vai receber 0.0. Então, a partir daqui, tendo uma fatura, tem mais coisas que eu tenho que fazer. Por exemplo, eu descontei do limite o valor, só que aí agora eu tenho que self.fatura vai receber o valor da fatura mais igual a o valor. Beleza. Aí agora ficou melhor, né? Sua fatura é só eu exibir o valor da fatura. Sua fatura é de... Aí eu venho e coloco aqui self.fatura. E aí eu só cheguei à conclusão de que eu tinha que guardar, criar esse atributo aqui, embora aqui não tenha sido apresentado de forma explícita,
mas foi no teste, né? Como que eu consigo saber o valor? Eu preciso de algo ali para ir acumulando, né? Então, a partir disso que a gente fez a criação aqui desse novo atributo. Se lá na prova tivesse somente isso daqui, né? Beleza. Se eu tivesse aqui o conteúdo da linha 7 e você fizesse somente a classe, show de bola. Se você implementar, por exemplo, o método comprar e funcionar igual funcionou antes, show de bola também. E aí, se vir aqui em ver fatura e você não conseguir avançar muito em relação a, a funcionar da forma que deveria funcionar, que aqui ficou muito vago, mas na prova eu vou colocar certinho para não ter erro ali na implementação, beleza? Para você não ter que perder tanto tempo pensando ali, já que apesar de a gente ter 3 aulas ali de 50 minutos, orientação a objetos não é tão fácil, é para você não perder tanto tempo tentando pensar numa forma de poder resolver um problema como esse, por exemplo. Mas sem mais enrolação, vamos dar continuidade aqui, porque o conteúdo ele é extenso. Eu só vou fazer mais uma compra aqui de R$ 200, aí tem que dar 1.000, e a minha fatura tem que exibir o valor ali, ó, de 1.000. E aí, se eu fizer mais uma compra de 200, tem que ir aumentando o valor da fatura, e a pessoa tem que. É interessante a pessoa ver o limite também, né? Aqui, ó, e seu limite é de self.limite. Então, à medida que a fatura aumenta, o limite diminui. Então, aqui, ó, sua fatura é de 1.200 e seu limite é de R$ 800. Então, se ele tentar e vir fazer uma compra de 800, ele vai conseguir. Só que se ele tentar fazer uma compra agora de 50 centavos, por exemplo, ele não vai conseguir fazer uma compra de 50 centavos, porque aqui, ó, o valor excedeu o limite. Então, tá aqui a partir. O que que a gente está discutindo aqui? A partir de um objeto, fazendo acesso a métodos, ou às vezes até fazendo acesso a atributos, eu consegui fazer a classe. E para isso, você tem que entender o que que é uma classe, né? Que é um molde. E aí, se você vê o objeto, você consegue ter uma noção de como que é o molde. Foi basicamente o exercício que nós praticamos aqui agora. Agora, pessoal, nós vamos tratar do conceito de herança, que não é assim. Pelo que eu percebi, vocês estão dominando bem o conceito de herança, e aí é, eu tenho que ter essa certeza, né? Então, eu vou criar aqui uma classe chamada conta especial, com especial.py, que está de acordo aqui com esse molde que nós estamos fazendo. E aí a conta especial, ela vai herdar de conta. Então, a conta especial, ela é um tipo de conta. E vocês sabem que quando a gente fala assim que é um tipo de, é uma relação de herança. Aqui, ó, conta especial. E aí eu vou dizer da onde que ela está herdando, que está herdando aqui é de conta. E aí a conta especial, ela vai ter tudo que uma conta tem. Então, eu tenho que vir aqui, uma conta, ela tem o quê? Ela tem um número, ela tem um titular, ela vai ter ali o saldo, né? É isso mesmo? Aqui, ó, o saldo igual a zero. Aqui eu não preciso passar igual a zero, mas eu tenho que passar aqui o saldo, porque isso daqui vai ser refletido lá no construtor. O problema é que se eu não passar como opcional, o VS Code ele vai reclamar, né? Então eu vou passar aqui como opcional também. O que a herança vai permitir a gente economizar é de ter que fazer self.número recebe número, self.titular recebe titular e self.saldo recebe saldo. A herança vai economizar, vai nos poupar de fazer isso, dado que a classe que nós estamos herdando já faz isso. Então, se já faz, a gente não precisa fazer novamente. Agora,
eu tenho que, por exemplo, eu estou usando aqui na classe conta especial a conta, então eu tenho que dizer da onde que eu estou pegando essa classe e a gente já sabe que tem que usar o from models ponto nome do arquivo e importar ali a classe que está dentro do arquivo. E aí agora vocês já sabem que eu tenho que usar o super aqui para poder ter acesso ali ao init e passar esses parâmetros aqui. Então, no momento, eu só estou tratando de colocar as coisas que são comuns para as duas contas. Agora, para colocar as coisas que são específicas para a conta especial, digamos que a conta especial ela vai ter ali o limite especial. Então, a pessoa ela tem um limite, eu posso colocar assim, ó, self.limit recebe limite, sem antes, sem antes ter passado aqui como argumento, né, para poder iniciar aqui. Vamos fazer o seguinte, que toda conta ela vai ter o limite inicial de R$ 1.000. Então, beleza. Então, se a pessoa não passar nada, esse valor de 1.000 vai ser atribuído aqui para o self. E se ela passar algum valor, o valor que ela for passado vai ser substituído ali no lugar do 1.000, né? Vai ser passado por aqui e a gente vai ter acesso através do self.limit dessa classe aqui, conta especial. Então, a respeito de herança, por exemplo, se a partir dessa conta especial você consegue instanciar um objeto. Então, é importante saber disso também. É importante saber como que você faz essa questão aqui dos atributos que são pertencentes ali à classe, que é a classe pai. Então, em relação à herança, não vai ser cobrado tanto, né? Vai ser cobrado que você saiba implementar da forma que deve ser implementado. E aí, agora, em relação ao polimorfismo. Vamos lá, vamos implementar um polimorfismo aqui, falar do que é o polimorfismo. Vocês sabem que o polimorfismo são métodos com o mesmo nome, só que com implementações diferentes. Isso vai de encontro ao conceito de polimorfismo. São que é várias formas. É várias formas de fazer uma coisa. E aí essa coisa é o que está implementada na função, né? Então a função ela pode assumir várias formas. E aí, por exemplo, uma conta, você tem a possibilidade de estar fazendo um saque. E aí eu vou colocar aqui, ó, self. Tem a possibilidade de estar fazendo um saque. E aí, nesse saque, a gente pode implementar o seguinte, e aí o saque você tem que passar um valor, né? Isso que você faz quando chega lá no caixa, ou quando você vai fazer sei lá, eu ia falar transferência, né? Dá para fazer transferência entre contas também, a gente tratou isso na sala de aula, inclusive. Mas, beleza, tá aqui, ó. O saque, tá, eu tenho que ver se o saldo, ele é maior do que o valor. Se o saldo for maior do que o valor, eu consigo fazer. Se não, eu não consigo fazer ali o saque. Essa seria a forma correta. E aí, pessoal, qual que é a forma de pensar que normalmente eu utilizo? Eu verifico se o valor ele é maior do que o saldo, e se isso for verdade, a gente já lança uma exceção, né? Vamos lançar a exceção aqui, ó, raise exception, valor acima do permitido. Ou seu saldo não é suficiente. Suficiente, tá aqui. Então, esse daqui seria. Então, estamos falando de polimorfismo agora. A gente saiu do conceito de herança, vamos falar de polimorfismo. Eu estou definindo essa função chamada saque, e eu vou definir aqui também, na conta especial, uma mesma função chamada saque. Só que agora, perceba que o nome é o mesmo nome, só que a forma de ser tratada agora vai ser diferente. E a minha mania aqui de esquecer do que fazer depois, né? Então, se não cair nessa condição, o saldo, self.saldo,
mais igual, menos igual, na verdade, porque eu estou retirando, menos igual ao valor. Isso daqui é somente... eu não precisaria de reforçar, né? Saldo é igual a o próprio saldo menos valor. Essas duas escritas aqui são equivalentes, né? Não precisa de reforçar porque era só você voltar aí no vídeo, né? Mas eu comecei falando e eu acabei voltando. E aí, beleza, self.saldo é igual ao valor dele menos o valor, então estou decrementando aqui no saldo se não cair nesse caso aqui. E aí, eu retorno para a pessoa o valor que ela tentou sacar. Então, estou retornando aqui o valor que ela tentou sacar. Aqui na conta especial, o polimorfismo é várias formas de fazer a mesma coisa. Então, é várias formas de fazer um saque. Então, qual que é a outra forma de fazer um saque? Só agora para conta especial, isso daqui é o polimorfismo por sobrescrita, porque o nome do método é o mesmo, a assinatura é a mesma, né? Tá aqui, ó, a def, aqui o parâmetro, já que são mesmas assinaturas. É o mesmo método, só que a forma é diferente, é o polimorfismo por sobrescrita. E aí, como que eu vou fazer aqui na conta especial? Se o valor ele for menor do que o saldo especial mais o limite, aí a pessoa ela não vai conseguir fazer o crédito, ela não vai conseguir fazer o saque ali do valor. Então, tem uma vantagem aqui, né? Que você tem um limite agora que você pode pegar acima daquilo que você tem na conta. Então, nesse caso aqui, se a sua conta começa zerada, você pode pegar aqui até R$ 1.000, né? Mas se você tiver, sei lá, R$ 1.000, R$ 2.000 na sua conta e 1.000 de limite, você consegue fazer um saque de 3.000. Numa conta normal, você não consegue fazer o saque de 3.000. Mas, graças ao polimorfismo, eu posso instanciar uma conta especial e chamar o saque que... opa, tem o quê? Vem aqui, ó. Saldo, self.saldo ao menos igual ao o valor que foi passado. E aí eu vou retornar aqui o valor. Então aqui eu posso ter valor negativo desde que não ultrapasse o limite. E na outra conta, em uma conta normal, eu não posso ter isso, né? Então isso daqui é uma forma de polimorfismo por sobrescrita, beleza? Então, revisamos polimorfismo. Já vamos aproveitar para revisar a questão do encapsulamento. Você já sabe que o encapsulamento visa proteger os atributos e a melhor forma de proteger um atributo aqui no Python é usando dois underlines. Então, agora esse atributo está privado. E pelo fato dele estar privado, eu tenho que... todo lugar que eu for me referenciar esse atributo tem que ser por underline, underline. Eu usei um atalho aqui do VS Code, o Ctrl D, e selecionei tudo que tinha saldo e mudei aqui para underline, underline, saldo. Só que perceba que isso foi, tipo, e se Ctrl D não funcionar, né? Não foi tão interessante assim, né? E nem era esse ponto que eu queria mostrar. Mas, vamos lá, deixa eu dar continuidade aqui. Deixa eu ver se está gravando mesmo. Está. É o seguinte. Depois que a gente faz a priva ali, encapsula... Aqui está privado, né? A gente não aplicou o encapsulamento 100%. Porque agora a gente tem que modificar o acesso a esse atributo. E aí a gente modifica o acesso através dos métodos get e set. Como que eu vou saber o que é o get? Como eu vou saber o que é o set? Se retornar o atributo que está privado, se tiver esse daqui, ó, se no método tiver esse daqui, return self ponto o nome do atributo privado, atr privado eu vou chamar, você sabe que isso daqui é o método get. Mas se estiver fazendo acesso ao atributo e atribuindo um novo valor, ou seja, modificando o atributo que está privado, você sabe que é o método set. É isso que um get set faz. Um acesso ao atributo, outro modifica,
e vida que segue. E aí a gente vai usar a notação moderna do get, né, que é o @property. E aí normalmente a gente faz, com o nome do atributo ali mesmo, né, que a gente está encapsulando. E aí eu coloquei ali um self e eu simplesmente vou retornar esse atributo que está privado, beleza? Não tem ponto e vírgula, vou retornar o atributo que está privado. E aí, para mim poder usar o set, é arrobas o nome do atributo que eu privei, né? Que eu, na verdade, para mim usar o setter, é o nome do atributo que está decorado com @property. Então aqui, ó, é saldo.setter. Essa é a anotação. E agora sim, eu posso fazer aqui, ó, um saldo, passar um self e o valor que vai ser atribuído. E aí, digamos que eu queira impedir de ter saldo negativo aqui. Isso daqui vai dar um problema por conta do limite especial lá. Mas, porque, tipo, o limite especial me permite ter saldo negativo. Eu só não vou poder ter um saldo maior do que o limite especial, né? É, E aí, pessoal, aqui é o seguinte, né? Vai render uns testes interessantes aqui para a gente discutir. Eu vou continuar a implementação aqui para mim não perder o fio da meada, mas eu vou testar isso daqui junto com vocês e a gente vai cair numa questão interessante. Eu posso aqui, por exemplo, aplicar uma regra de negócio, ou eu posso gerenciar como que vai ser a modificação do atributo somente se atingir a um determinado critério, né? Então, por exemplo, eu só vou permitir se acessar o saldo, é que não me vem nenhum exemplo aqui. Espera aí, deixa eu ver se eu penso em alguma coisa. Bem, pessoal, eu não consegui pensar em nada aqui, mas assim, tipo, eu não poderia simplesmente restringir somente a restrições, tipo, o saldo tem que ser sempre positivo. Eu poderia fazer um print sempre que acessasse isso, né? Ou seja, ficaria a meu critério, né? Isso que encapsular fica ao critério da função é, definir a forma como vai ser feito o acesso ao método e também com a modificação. Nas nossas aulas, a gente está tratando de exemplos simples, que a gente não coloca muitas restrições. Então, aqui eu não vou colocar uma restrição, não, né? Então, só vou dizer aqui que o saldo, self.saldo, e esse self-saldo aqui, eu estou acessando esse property agora, tá? Estou acessando o property. Se eu colocasse assim, eu estaria acessando o atributo. Mas eu posso colocar assim, porque esse property aqui, não, minto, estou mentindo. Eu tenho que colocar aqui, ó, o saldo, porque se eu estivesse fazendo da forma que eu estaria fazendo, isso daqui só me retorna um valor. Isso daqui não está acessando esse atributo. Quem vai acessar, de fato, é esse setter aqui que eu acabei de fazer. Beleza, agora sim, né? E aí eu posso usar essas funções aqui agora, por exemplo, no lugar disso daqui, ó. Em vez de, em vez de acessar diretamente o valor do atributo, eu venho e acesso através aqui dessa função decorada com @property, né? O arroba a gente chama de decoração. Então ele está decorado com @property e eu posso fazer isso aqui, ó, acessar aquele decorador ali. Então, já que ele retorna o atributo privado, né? Então, isso, a gente está fazendo uma comparação de valores completamente cabível isso daqui. E aí, para fazer a modificação, dada já esse self.saldo aqui, tá vindo aqui, ó, no caso aqui no setter. Então, eu estou fazendo o acesso aos atributos dessa vez através dos métodos, mesmo que eu esteja na própria classe, eu estou fazendo acesso ao atributo através dos métodos, ao invés de modificar eles diretamente. Isso é mais por uma questão aí de reforçar a segurança. Então, o tópico de encapsulamento nós conseguimos cobrir.
Bem, então basicamente a respeito do encapsulamento, essa questão que você precisa saber que a gente priva os atributos com underline, underline, que nós colocamos decoradores para poder definir o acesso ao atributo privado e também modificação desse atributo, que é o decorador do atributo .setter. Já até coloquei aí em algumas aulas a receitinha genérica, né? Que é @atributo.setter para qualquer atributo ali. E aí agora a gente vai falar da questão de exceções personalizadas. Então, esse daqui é um bom caso para eu falar com vocês a respeito de exceção personalizada. Só que antes, galera, antes eu fiquei com muita curiosidade de testar essa questão aqui da conta especial. Então, vamos vir aqui no main, instanciar uma conta especial que eu vou chamar de C2. C2 é igual a uma conta especial. É, e aí, você já sabe por que está dando esse underline aqui, né? Esse sublinhado, na verdade. É só botar aqui, ó, from, da onde, pasta, aí eu falo arquivo, e aí eu falo o que eu vou importar de dentro desse arquivo, que é a classe conta especial. Beleza, agora o Emmet já me fala quais atributos eu posso passar para conta especial, e eu vou colocar aqui o atributo 1, 2, 3, 4, 5, e o titular é o João de Souza, por exemplo. João Souza. E o limite, tem um saldo que eu posso passar ali, começando com 0, e tem um limite ali que começa com 1000, né? São atributos padrões. E aí eu vou fazer o seguinte, o João, ele tem saldo 0, né? Se eu vir aqui, ó, C2.saldo, vou botar um print aqui, ó, print C2.saldo, eu vou comentar essas outras linhas aqui para confundir a gente. E aí a gente vai ver que ele tem João Souza. Vamos ver aqui, ó. Require super but receive string. Conta especial na linha 5. Tem o número, o titular e o saldo. Então, já que está falando do super, vamos olhar aqui a conta. Então, aqui é o número, titular e saldo. Aparentemente não tem nenhum problema aqui, mas deixa eu ver aqui, ó. Tô passando. Ah, é porque não, tá certo, ó. Passei o número, o titular, o número titular. Só que o saldo, galera, o saldo ele é opcional. Tá aqui, ó, o saldo sendo opcional, assim como a. Então, o saldo é opcional, o limite é opcional. É, é, isso aí, não tem. Não tô vendo nada errado aqui, não, é. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver o que eu tô passando aqui. Colocar aqui os parênteses novamente. Com especial, então, o primeiro é o número. O número 1, 2, 3, 4 pode ser assim, né? Eu tô colocando igual. E aí depois fala que é o titular, que é o João. João Souza. E aí, o próximo seria o saldo. Só que o saldo é um atributo opcional e o limite também. Ah, peraí. Deixa eu executar isso daqui dessa forma para dar o mesmo problema. Type erro, galera. Isso daqui você sabe que é uma exceção. Essa exceção tá vendo porque eu escrevi o super errado, né? O super, ele é um método, então eu tenho que tratar ele como método. Eu não estou tratando ele aqui como um método. Estou escrevendo super.init. E eu tenho que tratar ele como um método. E como que eu trato com método? Só abrir parênteses. Pronto, agora estou tratando ele como sendo um método. Vou voltar aqui com o saldo. C2.saldo está falando que C2 is not defined. Como assim C2 is not defined? Tá aqui, ó, C2
Tá recebendo aqui, se eu colocar aqui, teria que dizer pelo menos que é um objeto, né? Aqui, ó, beleza. Tá falando que é um objeto de conta especial nesse endereço de memória. Se eu coloco o ponto saldo, é... beleza, show. Agora sim tá funcionando. Possivelmente era algum tipo de cache. Então aqui o João está começando com saldo zero, só que pelo fato da conta dele ser especial, ele consegue usar um método, por exemplo, de saque, e aí pegar R$ 800. Vamos ver? Olha, ó, beleza. Ele pegou 800 e ficou devendo R$ 800. O interessante seria se nós colocássemos... e aqui, por exemplo, é que a gente implementou, cadê a conta especial? O limite tá aqui. É, por exemplo, não pode passar de R$ 1.000. Então eu vou tentar vir aqui, tentar fazer um saque de 1.800. Vamos ver se vai dar certo. Aqui, ó. Ele lança uma exceção. Seu saldo não é o suficiente. Já não era suficiente antes, porque o saldo dele começa zerado. Mas como o tipo de conta dele é especial, ele consegue fazer um saque de até R$ 1.000. Ele consegue fazer, só que aí ele fica devendo 1.000, né? Que é o cheque. Você poderia considerar ele como sendo cheque especial. Então ele fica devendo R$ 1.000, né? É como se fosse um empréstimo, talvez. Se ele tentar pegar, sei lá, 1.005, não dá, porque o saldo dele não é o suficiente. Sendo que nem seria o saldo, né? A gente poderia falar que é o limite que não é suficiente. Seu limite não é suficiente. Beleza. Testado o que eu queria, galera. Agora eu vou falar com vocês aí a respeito das exceções personalizadas. Vou tentar aproveitar esse. Deixa eu ver se dá para aproveitar algum exemplo aqui. Por exemplo, tratando de saldo, deixa eu ver se dá para fazer alguma coisa com cartão de crédito. Cartão de crédito. Eu tô lançando aqui uma exceção genérica. Mas beleza, vamos falar de tratamento de exceções. Por que nós discutimos de tratamento de exceções? Tratamento de exceções é tudo aquilo que pode dar errado no seu código. A gente já discutiu em sala falando que no exemplo mais básico que tem da literatura de orientação a objetos que a gente vai tratar desse assunto, você vai encontrar que esse exemplo básico, né, de divisão por zero. Então, você cria uma função lá para dividir dois números, e aí o que pode dar errado é que o segundo número venha a ser zero. Nós tratamos em sala, inclusive, com um exemplo interessante do Renan, que a gente criou uma exceção personalizada ali, que não poderia haver divisão com número negativo, né? Então, dividir -5 por 2, por exemplo. Pode acontecer, porque aí vai dar um resultado negativo, mas nós criamos nossa própria regra, que isso não podia no nosso sistema. Então, uma forma de você lidar com exceções personalizadas é assim. Não tem sentido eu ficar mostrando todos aqueles exemplos, porque a gente já tratou. O negócio agora é explicar para vocês a respeito de exceções personalizadas. E aí eu vou aproveitar, por exemplo, essa questão aqui da compra com o cartão de crédito. E ao invés de lançar uma exceção genérica, eu vou lançar uma exceção personalizada. Primeira coisa para você criar uma exceção personalizada, você tem que, obviamente, criar o arquivo. Então vamos chamar de... Ela tem que terminar com erro, tá bom? E aí essa exceção ela vai ser ultrapassou o limite, limite... Colocar aqui um out limit, out porque é fora, né? Out limit error, ponto .py. Ou seja, é uma exceção no qual o limite poderia até melhorar aqui, ó, crédito, né? Já que eu tô falando de cartão. Aqui, ó, vou chamar de card limit error, melhor. Card limit error. Então esse é o nome de uma exceção personalizada. E o básico para exceção personalizada é isso aqui, ó. Class card.
limite erro. E aí toda exceção personalizada, ela vai herdar de exception. Então tá aqui, ó, herdando de exception. E aí eu posso até fazer isso aqui, ó, que vai funcionar. Então isso daqui já é a definição da exceção personalizada. A exceção personalizada ali sem atributos. E aí eu posso usar aqui, ó, chamar o cartão. Opa, não é cartão de crédito. Eu tô lançando um card. Ah, tá sublinhado aqui, não quer autocompletar. Então vou vir aqui e vou fazer um from, só que dessa vez é de exceptions, o arquivo é card limite erro, eu quero importar a classe card limite erro. Eu posso usar isso aqui, ó, card limite erro. E aí a exceção é extrapolou o limite, você não tem limite, né? Ou o valor excedeu o limite de crédito. Beleza. Então, dá para a gente fazer. O que a gente fez aqui foi 2 passos. O primeiro passo foi escrever sessão personalizadas, simples demais. E o segundo passo foi usar essa exceção através do raise. Então, raise card limit erro. Só que aí agora nós temos que tratar isso. Então, você concorda comigo que isso daqui é uma função que pode dar erro nesse nosso sistema agora, no qual o usuário ele pode tentar fazer uma compra com valor acima do limite? Isso é uma coisa que pode dar erro, não pode? Já que isso é uma coisa que pode dar erro, eu vou vir aqui, ó, e preciso comentar essas linhas. Já que é uma coisa que pode dar erro, eu vou vir especificamente aqui nesse método comprar. Eu vou lançar aqui, ó, um try. Ele vai tentar comprar, então beleza. Então assim que a gente trata exceção. Na verdade, é assim que a gente começa a tratar exceção. A exceção, ela é tratada no except. Então ele vai tentar comprar, e aí se der errado a gente trata o except. E aí qual except que pode dar aqui? É o except que nós criamos. A exceção, o de errado que pode acontecer aqui é isso daqui, ó, card limite erro. Então eu vou capturar card limite erro. Nesse caso, como está aqui, ó, dentro de exceptions, eu posso fazer assim, ó, exceptions.card limite erro. Só que eu teria que fazer from exceptions, né? Então, é melhor a gente importar esse erro personalizado aqui da maneira correta. Então, que eu venho from exceptions.cardLimiteErro e eu vou importar a classe cardLimiteErro. Agora eu tô, beleza, tá aqui, e eu posso dar um apelido, né? Esse apelido aqui não vai ser muito interessante pra gente, mas aqui eu posso fazer uma tratativa. O seguinte, quando eu não trato a exceção, ela aparece dessa forma aqui toda bagunçada, pessoal. Ela aparece dessa forma toda bagunçada aqui. Quando eu trato ela vai aparecer mais formatadinho e mais bonitinho, digamos assim, onde um usuário leigo ele vai conseguir entender o que houve. E eu posso tratar aqui, ó, com print. Escrever, ó, isso aconteceu, pois seu limite de crédito é baixo, por exemplo, né? Ou melhor, é menor que o valor. E aí eu posso rodar esse código. Ele caiu aqui no exception. É porque aqui em conta especial na linha 10, eu estou lançando um exception, sendo que eu estou trabalhando com cartão de crédito. Então é só vir aqui, vou comentar aqui, beleza. Aqui, ó, isso aconteceu, pois seu limite de crédito é menor que o valor que você tentou comprar, Para um usuário que não entende de informática, isso daqui é uma mensagem muito boa que o seu sistema pode retornar para ele, melhor do que isso daqui, que ele não vai entender nada. Então, pessoal, eu cobri aqui com vocês os 3 passos da exceção personalizada.
onde o primeiro passo é você definir aqui a exceção. Segundo passo é você usar essa exceção e você usa como? Lançando ela. E quando você lança, você tem que capturar para tratar em algum lugar. Então, nós capturamos aqui no except. Aqui, ó, a gente fez a captura dessa exceção aqui, personalizada. Esse aqui foi basicamente foi inútil, né? Mas nós poderíamos dar uma utilidade para ele, que no caso aqui seria só vir aqui, escrever um def underline underline init e passar algumas coisas que fossem interessantes para a gente, né? Tipo a mensagem, erro no limite do cartão. Erro no limite do cartão, esse daqui seria a mensagem. E aí, só escrever self.mensagem, recebe essa mensagem. É que estou esquecendo do self, né, que toda classe tem que ter. E aí, agora, eu consigo, por exemplo, printar aqui, ó, essa mensagem. Vou colocar aqui no começo, ponto mensagem. Aí, ele vai printar a mensagem da exceção personalizada. Só jogar aqui no main, aqui ó, o valor excedeu o limite de crédito. Isso aconteceu. Então, aqui ó, o valor excedeu o limite de crédito está vindo daqui ó, da exceção personalizada do atributo mensagem. Aqui ó, erro no limite do cartão. Isso aconteceu, o valor excedeu o limite de crédito. Ah, tá, isso aconteceu por quê? Porque aqui ó, no cartão de crédito, eu coloquei aqui, ó, o valor excedeu o limite de crédito. Mas se eu não passasse nada, porque isso daqui é a mensagem. Isso daqui é a mensagem que eu estou passando para essa classe que está chegando aqui no init. Se eu não passar nada, vai aparecer isso aqui, ó, erro no limite do cartão. Vamos ver aqui, ó, cartão de crédito. Então, se eu somente lançar um Razer aqui, dessa forma, vai aparecer aquela mensagem padrão, né? Aqui, ó, erro no limite do cartão, que é a mensagem que aparece aqui. Ah, mas se eu vir aqui no Razer e passar uma mensagem com outra personalização específica daqui, do cartão de crédito comprar, aparece aquela mensagem personalizada que eu defini lá, beleza? Então, tratamento de exceção personalizada, pessoal, foi feito, né? E se aí, se por acaso cair na prova, o que que é uma exceção? Você fala que é um erro personalizado. Um erro, uma exceção é um erro inesperado. É isso, tá? Você coloca que uma exceção é um erro inesperado se isso por acaso cair na prova. Eu não tô soprando coisa que vai cair na prova, não, tá? É coisa que possivelmente podem cair. O importante é que vocês estudem, não fiquem nessa de decorar código, mas sim de aplicar os conceitos que nós estudamos. Agora, galera, por fim, a gente vai tratar de persistência. Persistência usando o SQLite 3. Aqui eu não vou cobrar muito, né? Eu vou cobrar que pelo menos você saiba criar um banco de dados. Então, digamos que eu queira persistir todas as contas que são criadas, né? Então, aqui eu estou perdendo as contas. Por exemplo, se eu criar a conta 1, depois que o programa executou, a conta da Maria da Silva não vai existir mais, a conta do João de Souza, que é uma conta especial, não vai existir mais. Só que se eu persistir, usar o recurso da persistência para gravar esses dados no banco de dados ao invés da memória RAM, eu não vou ter mais esse problema, tá? Então eu vou comentar isso daqui para a gente poder matar esse tópico aí de exceção personalizada. Exceção personalizada não, esses tópicos aí que podem cair na prova, né? Isso daqui é só uma revisão ali. Mas o modelo vai ser esse. Essa estrutura aqui vai ser no VS Code.
E aí é só você seguir os comentários, né? Vai ser nesse estilo. Vamos tratar de exceção agora? Então, de exceção não, tô com a palavra exceção na cabeça. Repositório, acesso ao banco de dados. Quem acessa o banco de dados, normalmente esse módulo repository aqui. Vou criar aqui um conta repository. Repository.py. E aí eu vou criar a classe. Class conta repository. E nesse repository, o meu init, já vou passar aqui o self. E aqui eu não vou fazer um init tão assim elaborado. Também não vou cobrar nada tão elaborado assim na prova. Eu vou falar, como eu vou usar uma classe de outro lugar, eu já vou importar aqui, né? Modules.conta. E aí eu vou importar a classe conta dentro desse arquivo conta que está dentro dessa pasta chamada modules. E aí aqui no self eu já vou abrir uma conexão. Pode dar errado eu tentar fazer a abertura de uma conexão? Pode. Então eu jogo isso aqui dando um try. E aí eu venho, eu escrevo ó, self.com, ou seja, com de conexão. Eu vou abrir uma conexão com o banco SQLite 3. Aí eu preciso dizer qual que é o banco. Então, SQLite 3, nativo aqui do Python. Então, eu vou escrever então, SQLite 3 e vou acessar o método connect. Aí eu vou falar qual que vai ser o nome do banco. Então, esse daqui, sei lá, é um banco, né? A gente está tratando aqui de contas bancárias. Sei lá, vamos chamar que é o banco do programador. Banco do programador, programador.db. E aí eu abro a conexão, só que aí eu tenho que abrir também o cursor. O cursor, ele vai ser responsável por executar as queries. Então eu venho aqui, ó, self.cursor. E quem que agora consegue acessar esse cursor é a conexão. Então, SQLite3.com ponto cursor. SQLite 3 não, é self, gente. Tô, tô viajando aqui, ó. Pronto. Que é essa, eu tava olhando para cá e escrevendo errado. É essa conexão aqui, essa variável. Essa variável faz o quê? Ela abre uma conexão. Essa conexão que foi aberta, eu pego ela e faço a abertura de um cursor. E aí eu jogo um except aqui. E aí, nesse caso aqui, a gente joga assim, ó, SQLite 3, uma vai dar um erro aqui, né? É erro de, se eu não me engano, é um database erro. Tem vários tipos de erros, erros ali, mas aí vamos colocar aqui, ó, database erro e vamos dar um apelido aqui, chamar de E. E eu vou colocar aqui que print houve um erro ao criar o banco de dados. Eu já vou jogar isso aqui no main para poder testar. Então, tá aqui a classe, eu não preciso de colocar nada no init. A gente já sabe disso, né? Porque você sabe que um objeto instanciado ele vem a partir de uma classe. E é só seguir o que tem no init da classe para me saber quais que são os argumentos que eu tenho que passar. Se não tem nenhum init, não tem nenhum parâmetro aqui no init, tá vendo? Não tem nenhum parâmetro aqui, eu não preciso passar nenhum argumento. E aí eu vou escrever ali. Eu já vou importar aqui também. Vou importar aqui embaixo. É uma boa prática importar lá em cima, né, galera? Então vamos seguir aqui, ó. From repository ponto conta repository. E aí eu vou importar a classe chamada conta repository. E aqui, ó, conta repository. Não preciso de passar nada. Agora é só basicamente eu. E o que que isso aqui tem que fazer?
Ele vai criar uma conta, ele vai criar uma outra conta especial e ele vai executar, ele vai instanciar esse repo aqui. Esse repo, ele, nesse momento atual, ele só vai criar, só deveria criar isso daqui, ó, banco do programador. Então, eu vou vir aqui no main, vamos ver se ele vai criar ou se vai lançar a sessão. Ele criou aqui o banco do programador, beleza. Já que nessa conta repository aqui, ele está se conectando a esse banco de dados, eu posso aproveitar a oportunidade e já criar a tabela de conta, né? Então, eu vou escrever aqui a query que cria a tabela. Então, vou chamar de query create. E aí, eu vou passar uma string aqui. Eu vou escrever, ó, create table if not exists, conta, chamar de conta bancária. Melhor, como é banco de dados, e banco de dados é um conjunto de instâncias do mesmo tipo, seria contas bancárias, né? Contas bancárias. Porque são várias contas bancárias que vão ser armazenadas ali. First table if not exists contas bancárias. E aí eu vou passar. Você até esqueci agora como que faz um create table. Vou passar aqui os atributos que vai ter essa conta bancária. Vou colocar aqui um ponto e vírgula. Um dos atributos vai ser. Pode ser o ID. Aí depois a gente passa. O ID ele tem que ser um integer. Primário key. Não se preocupe que na prova eu vou tentar adiantar para vocês as queries, né? Já que estou analisando programação, não tem por que eu cobrar query de vocês. Eu vou tentar adiantar esse vídeo aqui também, dando uma pausa e escrevendo a query. Então eu escrevi a query aqui e agora eu vou tentar executar para ver se vai dar certo. Mas isso daqui não está seguindo o padrão do Postgres que a gente aprendeu em banco de dados. Não se preocupe com isso, porque eu não estarei avaliando você escrever query de banco de dados. Por isso que eu escrevi dessa forma aqui. Vocês não vão precisar escrever, né? Conforme eu falei, eu mesmo acabei escrevendo, mas vocês fiquem com o que vocês aprenderam, com o que vocês aprenderam em banco de dados, hein? Por favor. Aqui é só um exemplo rápido para a gente não perder tanto tempo, né? Faz aquela sintaxe lá do Postgres certinha e não vai por esse caminho fácil aqui não. Aí, pessoal, depois que eu escrevi a query, eu tenho que acessar o cursor. Então, eu vou vir aqui ao self.cursor. E o cursor ele vai ter o método execute. Esse execute ele vai me pedir o SQL, que é a query. E aí, eu vou passar a query create. E em alguns casos, né, tá vendo ali, ó, o parâmetro padrão, olha só, é uma tupla vazia aqui. Então, se eu não passar nada, ele me permite, porque isso é um atributo opcional. A gente só usa em caso de insert. Então, o que tem que acontecer agora? Quando eu apertar no play, deve criar o banco de dados dessa tabela. E aí, vamos ver se vai levantar alguma exceção, né? Ele deu um módulo not found error. Porque eu estou executando a partir desse arquivo aqui. Tem que executar aqui a partir do main. Beleza, ele criou aqui. E criou também a minha conta bancária, né? Eu vou forçar um erro aqui, pessoal, só para ver se aquela questão da exceção está funcionando. Eu vou apagar aqui o banco de dados. Nossa, mouse ficou doido. Vou apagar o banco de dados. E E aí eu vou vir aqui, eu vou colocar algo que não existe, né? Tipo de dados bloco que não existe. Realei. E aí agora, quando eu apertar no main, tem que dar uma exceção. Ó, isso aqui não tá funcionando bem. Não, só pode ser cache isso. Ou isso é o erro do. Ou isso é alguma coisa ruim aqui do SQLite.
né? Já que não existe esse tipo de dados aqui, era para ele reclamar, né? Mas ele não reclamou e criou a tabela. Pelo menos, tipo, se não fosse essa exceção aqui que tivesse que ser capturada, ele deveria crashar, mas não crashou. Vou até executar aqui novamente. Ele não tá crashando, não. Não tá crashando. Deixa eu ver como que a gente força um erro aqui. Se eu não passar o tipo de dados, será que dá? Vamos ver aqui. Vou apagar. Delete. É, beleza. Eu não sei como forçar um erro aqui, mas seria só para teste mesmo? Tá bom. Então aqui ele já cria a tabela. Ele já está conectando ao banco para criar a tabela. E aí, pessoal, vamos criar um método chamado save. Aqui, ó, def save, que ele vai receber uma conta. Uma conta como parâmetro. E essa conta tem que ser do tipo da classe conta. Aqui, ó, tem que ser do tipo conta. E aí eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou tentar inserir isso no banco de dados. Já vou colocar o except aqui. E aí é uma exceção do SQLite. E a exceção que pode dar aqui, se eu fizer um insert errado, tem que ver aqui qual que é o tipo de exceção. Eu vou colocar uma exceção que pode ser, sei lá, SQLite 3.erro. E aí eu coloco esses dois pontos e aí eu escreveria. Vou até colocar um PES aqui por enquanto. Aí aqui eu tenho que implementar. E aí como que vai ser a implementação aqui? Eu vou escrever uma query, insert, e aí eu vou passar aquilo que eu quero inserir. Insert into contas bancárias. Vou falar quais são as colunas que eu vou inserir dados, que é na coluna número, que é na coluna titular, que é na coluna saldo, que é na coluna limite. E esse daqui, ó, não é espacial, é especial, para ver se a conta bancária é uma conta do tipo especial ou não. Então, tá aqui, ó, número, tem o que seguir exatamente aqui, ó, número, titular, o saldo, não tem como ter escrito saldo errado, limite, e eu pego aqui especial. Beleza, tá aqui, aí eu boto values, e aí coloco uma interrogação para cada atributo. Então tá aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2, 3, 4, 5. Ah, eu vou ter que implementar isso na prova? Relaxa, isso daqui você não vai ter que implementar não, só estou fazendo para que você tenha o conhecimento de como que funciona. Eu estou até escrevendo aqui a query errada. Isso daqui é uma constante, então é dessa forma que é escrito. Assim. Beleza? Então tá aqui a query. E aí é só chamar uma outra coisa também, que aqui eu deveria chamar o cursor. Não, com ponto commit. O commit é na conexão, ou seja, é a confirmação da criação dessa tabela. Se der erro, eu faço um self com ponto rollback. O rollback também é na conexão, ou seja, ele não confirma as transações, né? Ele não confirma as transações. Beleza, tá aqui, eu já escrevi a query, agora eu vou chamar aqui, ó, self.cursor.execute, vou passar essa query de insert, e o que que eu passo aqui?
eu passo uma tupla, pessoal. Então, eu posso vir aqui, escrever uma tupla chamada valores e atribuir para essa tupla o quê? Os dados da conta, né? Eu posso vir aqui e acessar conta ponto número, aí tem que ser na ordem ali, ó. Conta ponto titular, conta ponto saldo, conta ponto limite. Só que o limite, pessoal, ele é da conta do tipo especial, né? Ele é da conta do tipo especial. E aqui no caso, então, eu teria que passar, verificar se a conta é do tipo especial. Se não for do tipo especial, o limite seria zero. Então, para a gente não ficar, ter problema com isso, já vamos colocar aqui, ó, um default zero. Eu acho que é assim que passa. Fiz uma correção aqui, o certo é assim, ó, default zero. Especial, eu poderia colocar um valor como default false. Default false. Isso daqui tá me parecendo muito errado, mas enfim. Beleza. Então eu posso passar aqui, ó, conta.limite. Deixa eu ver se eu vou ter problema aqui. Eu vou ter problema. Eu vou ter problema aqui porque não existe uma variável chamada limite aqui, tá? Aí eu teria um probleminha, mas é importante também guardar o limite da conta. O que que a gente faz quando a gente está tratando de herança aí com um banco de dados? Normalmente a gente cria duas tabelas. Uma para que tem aquela conta que tem os atributos normais e uma outra tabela para a conta que tem os atributos específicos. Mas eu não vou fazer isso não. Eu vou, já que o objetivo aqui é só revisar, eu vou simplesmente fazer isso daqui, ó. Tirei de lá da query de criação, estou tirando aqui da query de inserção, vai ser uma interrogação a menos, beleza, que é uma, duas, três, quatro, e ali tem 4 interrogações, e aqui eu tenho que passar 4 valores, sendo o último se a conta ela é especial ou não. Para isso, a gente vai usar o isInstance para ver se a conta, então a gente quer ver se conta ela é do tipo conta especial. Se isso for verdade, ele coloca 0, se for mentira, ele coloca 1. Totalmente compatível com booleano. Se eu falei o que? Se for. Então, ó, deixa eu falar de novo, porque, ó, não lembro o que eu falei. Então, se for verdade, ele vai colocar 1, se for mentira, ele vai colocar 0. Como apareceu aquele sublinhado lá, é porque eu tenho que chamar aqui, ó, models, conta especial e importar a classe conta especial. Beleza, tá ali agora. E aí é só passar essa tupla aqui para cá. Pronto. Uma coisa que pode acontecer, galera, é você tentar fazer a inserção de algo em que esse algo tenha somente apenas um valor para você inserir na tabela. Aí a tupla você passaria assim, ó, valor e vírgula. Se você só colocar como valor dessa forma aqui, vai dar errado. Beleza? Ou se você estiver usando igual eu estou fazendo aqui, né? Acessando o objeto, é a propriedade que você quer acessar, vírgula. Se você passar somente o nome da propriedade, objeto ponto propriedade, vai dar errado. Conta especial, aqui, e aqui vai ser valores. Tem uma coisa errada aqui, ó. Tem uma coisa errada, tá faltando aqui. É porque tinha feito a confusão ali. Aí agora, preciso fazer o tratamento caso dê errado, né? Escrever aqui, ó, deu erro, e escrever aqui qual que foi o erro que deu. Aqui, ó, vou dar um apelido de E.
pronto. Mas isso daqui só vou conseguir testar se eu chamar o método save. Então vamos chamar o método save aqui. Então tem o repositório, e aí através do repositório você acessar o método save, e aí eu vou passar uma conta. Eu vou passar aí Vamos testar com a C2? Vamos lá então. Isso daqui, já que eu estou chamando esse método, né, deveria inserir um banco de dados. Deu um name erro, falou que save is not defined. Será que eu não tenho save aqui em conta repository? Eu tenho sim, ó. Tá aqui, ó, save. E ele tá dentro do init? Não, ele não tá dentro do init. Pode ser uma questão aí de cache. Name save is not defined. repo.save. Rapaz, esses erros assim, como que não existe se até o emit ele tá autocompletando? Aí, esse temp aqui, né? Vou deletar esse temp aqui. Deletei o temp. Qualquer coisa, eu mudo para salvar, né? O nome vai ser salvar. Não, agora deu certo. E aí, vamos ver se ele criou. Mas ele não inseriu dados. Ele não inseriu os dados, galera. Ele criou a tabela, mas não inseriu os dados. Deixa eu vir aqui no conta repository. Ele chamou esse método aqui, só que eu não sei o que deu errado. E aí, como eu não sei o que deu errado, eu vou tentar chamar uma exceção, uma exception geral, para ver se nessa exception geral eu consiga capturar o que deu errado. Ah, tá, eu sei o que aconteceu. Vou voltar aqui, é porque eu não comitei. Nessa questão de inserção de dados, nós temos que fazer o commit. Então, é só vir aqui, o commit é da conexão, selfcom.commit. Beleza. Então, ele vai tentar fazer isso tudo. Se não der certo, ele vai falar deu erro. Vai falar o que deu erro. Vamos ver lá no main. Bem, não deu erro e falou que a conta ela é do tipo especial. Será que dá certo se eu salvar essa conta aqui normal, que é da Maria da Silva? É só chamar o repo.save e aí passar o C1. Só que aí o que vai acontecer? Eu vou inserir essa conta aqui novamente. Como que eu poderia tratar isso? Colocando como unique por exemplo, o número tem que ser unique. Aqui, ó, conta repository, o número, ele poderia ter uma restrição ali do tipo unique. E aí, já que existe essa restrição, se duplicar o valor, ele iria, digamos que, lançar um tipo de exceção. E a gente teria que capturar e tratar. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Aqui vai dar certo. Só vai dar errado quando eu executar duas vezes. Não, aqui vai dar errado de cara, pessoal. Interessante. Interessante. Vamos lá, vamos ver. Aqui, ó, deu erro. Unique constraint failed. Contas bancárias, ponto número. Ou seja, é uma violação de integridade. É algo que pode dar errado. Opa, algo que pode dar errado. Então, eu venho aqui e capturo essa exceção. O problema daqui... Ah, não. É daqui que... Deixa eu ver quais as coisas. Eu poderia acessar o traceback aqui. Deixa eu ver o que vai acontecer se eu acessar o traceback. Ele aponta para um endereço de memória. É que eu queria saber exatamente o tipo de erro. Queria saber exatamente o tipo de erro que deu aqui. Porque ele só fala que deu erro. Se eu lançar uma exceção genérica,
Ele não vai falar o tipo de erro também, quer ver só? Não, ele fala que é constraint failed, né? Mas isso não é um tipo. É porque o tipo de erro me fala o que que eu tenho que capturar. Mas eu desconfio que seja isso daqui, ó. Except SQLite 3, SQLite 3 ponto da alguma coisa com integridade. Deixa eu ver aqui, ó. Ponto database, dataria, integrity erro. Aí eu vou chamar aqui de E1, colocar os dois pontos ali. Eu vou colocar um print. Erro de integridade. E aí eu passo o E1. Só para ver se realmente vai apontar aqui em erro de integridade. Olha, ó, erro de integridade. Beleza. Tá indicando que não pode ter. Ele só gravou do João Souza, tá vendo? Para que isso dê certo, eu tenho que mudar. Teria que mudar que é da Maria da Silva, né? Pronto, mudei ali da Maria da Silva. Assim, caso de erro também, tenho que fazer um rollback. O rollback é na conexão. Então, tá aqui, ó. O rollback, eu teria que fazer um rollback aqui também. Conexão e rollback. Dessa forma aqui. Agora, se executar novamente. Erro de integridade, mas a da Maria vai estar lá. Aqui, ó. Maria da Silva. Esse erro de integridade deu porque ele tentou executar isso daqui também, né, pessoal? Aí deu aquele erro de integridade lá. E a da Maria da Silva não é uma conta especial. Aqui, ó, tá vendo? É uma conta do tipo normal. O interessante disso daqui é que a gente vai codando, fazendo as nossas regras e, eu- é, e ver que as regras que nós definimos, elas conseguem ser aplicadas corretamente aqui no banco de dados. Se eu passar aqui, ó, uma conta com um número diferente, vai ser uma outra conta. Pode ser que o nome seja igual, talvez seja anônimos, né? Onde tem duas pessoas com nome exatamente iguais, mas aqui ele dá esse erro aqui de integridade, porque nós estamos executando essa conta aqui novamente, né? Mas aqui vai ser guardado 3 contas agora, tá vendo? Então, cobrimos o ponto aí de persistência do banco de dados. Quais são os pontos de persistência do banco de dados? Abriu a conexão, abriu um cursor e conseguir executar uma query com normal, assim, uma query, um SQL. Você confirmar essa transação, caso de sucesso, você conseguir desfazer em caso de falha através desse rollback. E também você conseguir executar uma query passando uma tupla de valores, igual eu fiz aqui, e confirmando caso dê certo e fazendo um rollback caso dê errado, beleza? Então, persistência de dados, e é uma persistência de dados aqui com tratamento de exceção, é o básico aí, né, que eu espero que vocês consigam, assim, tratar, né, saber gerenciar. E no mais, pessoal, eu acho que eu consegui cobrir todos os pontos ali, né, que a gente vem discutindo. Não vai cair nessa avaliação a persistência em arquivo, tá? Eu vou ficar nesses pontos aí que eu passei nesse vídeo, beleza? Qualquer dúvida, vocês mandem mensagem lá no AVA e vamos estudar para tirar uma boa nota dessa prova. Valeu, gente.